Boa noite. Nós vamos estudar nesse momento a Palavra de Deus, que tem uma mensagem para o nosso coração. O texto que nós vamos ler se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos de 19 a 28. E a mensagem que encontramos nesse texto é a seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus em sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, pois a jactância foi de toda excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O texto nos fala da justificação da fé em Jesus. Nós vamos pensar sobre esse texto, sobre o seguinte tema: a pandemia chamada pecado e o remédio de Deus e a cura de Deus. Nós estamos vivendo dias de pandemia chamado coronavírus, que tem amedrontado, assustado muitas pessoas. E quando nós pensamos nesta pandemia do coronavírus, nós vamos então ver que é uma ameaça para a nossa saúde, para a nossa vida física, mas não é uma ameaça espiritual. E esse texto fala de uma ameaça pior ainda do que a pandemia chamada coronavírus, que é uma pandemia que atinge todos os seres humanos, que tem matado a cada dia milhares de pessoas ou centenas de pessoas, que tem levado as pessoas a assassinarem uns aos outros, a roubarem então marido, matar esposa. E isto então é uma consequência da pandemia chamado pecado. Nós sabemos que para a pandemia do coronavírus não existe então um remédio ainda específico, mas para a pandemia chamada pecado, nós vimos no texto que existe um remédio eficaz, eficiente, e esse remédio
é o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós podemos ver que na pandemia do coronavírus nós temos que fazer exames para detectar se estamos ou não com a doença. E Paulo nos fala que a lei, ela é um exame na nossa vida para detectar se nós estamos realmente contaminados pelo pecado. Por isso que Paulo, no versículo 20 desse capítulo 3 da carta aos Romanos, nos fala: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela a nossa condição, a nossa situação diante de Deus, revela a extensão do pecado na nossa vida. E então nós vamos ver esse remédio de Deus para a pandemia chamado pecado. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é o remédio exclusivo de Deus para essa pandemia chamada pecado. Em João 3,17, a Bíblia nos fala: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, fosse curado por ele. Pedro fala-nos em Atos 4,12 o seguinte: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não existe outro nome, outra pessoa, outro ser na terra que possa nos salvar desta pandemia chamada pecado. Só Jesus Cristo pode fazer isto, e por isso que nós precisamos crer, nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa vida e nos livrar desta pandemia chamada pecado. Em segundo lugar, Jesus Cristo é o remédio de Deus, remédio único de Deus, anunciado e testemunhado pela lei e pelos profetas. O Velho Testamento aponta para Jesus, apontava para Jesus, e então falava que Jesus seria a solução para o problema do pecado na nossa vida. Por isso que lemos no versículo 21 de Romanos 3, do texto em vigência: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, os profetas, a lei, falaram a respeito da vinda de Jesus e o que ele poderia fazer, o que ele ia fazer em favor do homem, o que ele pode fazer pelo homem. Por isso o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 53, versículo 5, ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas nós fomos curados. Então ele veio para curar-nos desta pandemia chamada pecado, que é muito mais destruidor do que a pandemia do pecado, que só mata a pandemia do coronavírus, que mata apenas o corpo, mas não mata a alma. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é o remédio suficiente para todos. Versículo 22, Romanos 3 nos fala: justiça de Deus
mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, Paulo fala: pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então esse remédio de Deus, que é suficiente para todos, ele não tem contraindicação nem efeitos colaterais. Um dos problemas do remédio para o coronavírus são os efeitos colaterais, mas o remédio de Deus, que é o Evangelho de Cristo para nós, serve para todos, porque todos estão acometidos da mesma doença e não tem, então, não traz problema para o homem, mas traz bênçãos e vitória. Jesus Cristo, então, pode nos curar da pandemia do pecado. Em quarto lugar, Cristo é o remédio de Deus adquirido sem preço, de graça, não é vendido. Por isso o versículo 24 de Romanos 3 nos fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para ser curado da pandemia do pecado, dos efeitos, das consequências, nós temos esse remédio, a graça de Deus, que é gratuita para nós, que traz então a salvação para a nossa vida. Isaías 53:1 diz: ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Então o remédio de Deus para nós, para a pandemia do pecado, é Jesus Cristo. Ele então de graça nos salva, nos transforma, nos muda. Então o sangue de Jesus Cristo é o antídoto contra o pecado, porque esse remédio de Deus, ele foi produzido com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Romanos 3, 24 e 25 diz, especialmente o versículo 25: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o remédio, é o remédio para o pecado na nossa vida, a pandemia do pecado na nossa vida, pandemia destruidora na nossa vida. Em sexto lugar, Jesus Cristo é o remédio de Deus que cura quando usado com fé. Versículos 26 e 27 de Romanos 3 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, nós podemos nos livrar do pecado, das suas consequências, crendo em Jesus Cristo, porque não há em nós, então, nada que possa resolver este problema. Por isso que Paulo diz: onde, pois, a arrogância do homem, as intenções do homem de mudar, de resolver este problema, ele diz, foi de todo excluído, porque o homem não tem mérito,
não pode oferecer nada a Deus. E Paulo diz: por que lei das obras? Não, o contrário, pela lei da fé. Então nós podemos nos livrar das consequências do pecado na nossa vida, crendo em Jesus Cristo e recebendo como Senhor e Salvador. E em sétimo lugar, por último, Jesus Cristo é o remédio de Deus que é autossuficiente em si mesmo. Versículo 28 fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então nós somos justificados por Cristo quando cremos. Ele é o remédio para o pecado na nossa vida. Pandemia do pecado que tem destruído o mundo todo, alcançado todos os homens, que mata os homens não só fisicamente, mas também espiritualmente. Então a conclusão que nós chegamos é esta: assim como Jesus nos livra da pandemia do pecado, Deus nos livra da pandemia do coronavírus, porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é maior do que todas as pragas, nosso Deus é maior do que todos os nossos problemas, nosso Deus está acima de tudo e de todos. O que nós precisamos fazer é crer e confiar nele. Então, esperar no poder de Deus para que nós sejamos então vitoriosos nesses momentos de dificuldade. Esperar em Cristo para que possamos ser salvos das consequências do pecado, da condenação do pecado em nossa vida. Que Deus nos abençoe.